O entrevistado de hoje é Saulo Gomes, jornalista e com muitas histórias para contar. O nosso entrevistado esteve na nossa região durante muito tempo e desenvolveu um trabalho, aquele velho trabalho da estirpe investigativa na nossa região, em Minas Gerais, e acompanhou a vida de Chico Xavier, a tal ponto que acaba de ser convidado de participar das filmagens do encerramento do filme sobre a vida de Francisco Cândido Xavier. Saulo Gomes é o nosso entrevistado de hoje no Larga Brasa na TV, depois do intervalo. Saulo Gomes, de muitas andanças. Andanças antes, depois da Revolução. Fugido para o exterior, retornou para ver um filho recém-nascido, escondido, camuflado, e entrou no Rio de Janeiro com toda a cobertura da imprensa e driblando o aparato do Exército e policial. Saulo Gomes, jornalista, do tempo do lenço vermelho, do tempo da resistência, enfim, do tempo do jornalismo investigativo e do jornalismo que não tinha pauta. Ele se pré-pautava, porque você começava a investigar uma coisa, enveredava por uma diretriz e sabe-se lá Deus para onde você ia parar. Até na cadeia, às vezes. Saulo Gomes, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Eu quero agradecer o teu convite. Muito feliz por este reencontro. Você, como outros companheiros pelo Brasil, que durante muitos anos eu mantive sempre contato, porque muita gente não sabia, o Saulo Gomes descobre isso, o Saulo Gomes consegue aquilo, faz sucesso, mas que ninguém sabia, creio eu, Morandini, que a exemplo de Ribeirão por seu intermédio, eu mantinha um estreito contato e respeito ao trabalho de cada colega de grande expressão numa cidade. E dava crédito. Então, exatamente. E era o fundamental. Então, resultado. De acordo com o acontecimento, eu sabia que aquele colega, no caso de Ribeirão Preto, era Antônio Carlos Morandini, eu ia receber um telefonema dizendo, está ocorrendo isso em tal lugar. E nós trabalhávamos juntos, executávamos o trabalho, e eu tinha aquilo que é necessário, a dignidade de chegar e dar crédito ao trabalho do colega. Olha, essa reportagem de hoje, na cidade X, é graças ao fulano. Na cidade de Ribeirão foi graças ao apoio que eu tive de Antônio Carlos Morandini. Enfim, esses foram muitos e muitos trabalhos, creio que de algum deles em alguns minutos poderemos falar, fica a seu critério, mas eu quero agradecer esse reencontro e poder dizer de público esta nossa ligação, não só de ordem afetiva, mas também profissional. Saulo, você transformou-se em escritor, você está escrevendo um livro. É aquela história, né? O repórter, depois de tantos anos de trabalho, o mercado, para o meu estilo de trabalho, você concorda, né, Morandini? Não tem acesso, mesmo no caso de Ribeirão Preto. Não interessa as grandes organizações. Eu estou em Ribeirão Preto há 8 anos e nunca tive nenhum espaço, nenhum canal de rádio ou televisão aqui para mostrar o nosso trabalho. O que é natural, eu respeito as decisões e até sei por quê. Mas encontrei uma forma de continuar com o jornalismo, que aquele que está se fazendo em São Paulo, Rio, Brasília, nas grandes capitais, esse eu me nego a fazer. Quase que eu diria que eu nem sei fazer, como você também não sabe. Mas é o jornalismo apelativo, nada de informação e tudo isso que nós estamos vendo no Patrocinado, ar. Sim, patrocinado, sempre. Vou preferir omitir os nomes por uma questão de ética, né? Então, encontrei uma forma. Qual? A minha maneira de prosseguir com o meu trabalho é transformar esse meu acervo de 53 anos de profissão, que eu completei em janeiro, em livros e DVDs. Ainda agora, proximamente, agora na primeira semana de outubro, aqui em Ribeirão, estarei lançando um trabalho sobre Chico Xavier, que é o Pinga Fogo de 71. O Pinga Fogo era um programa, para quem não sabe, da TV Tupi, que era fogo mesmo. Como era o Larga Brasa aqui em Ribeirão Preto. Mas lá era assim, de expressão nacional, uma grande rede
e que tinha participantes famosíssimos à época, e um dos quais era o Saulo Gomes. E o curioso é que as maiores expressões políticas de todas as correntes do pensamento, civil, militar, esquerda, centro, direita, etc., participaram do Pinga Fogo. E o Chico Xavier quando em foi 71 me chamaram para pedir um nome para uma pauta, eu falei no Chico Xavier, porque eu havia entrevistado que havia acabado de receber o título de cidadão Ribeirão Preto. Recebeu aqui no dia 19 de fevereiro de 72. Isso, em seguida. Né? Então, porque havia recebido, assim, a láurea e não recebido o título. Exato, né? porque ele foi aqui na Cava do Bosque. Na Cava do Bosque, era o Antônio Duarte Nogueira, o prefeito. Era o prefeito e o... Poxa, o ex-deputado, o vereador, que era o presidente da Câmara. Sim. Marcelino Romano Machado. Marcelino tinha Romano Schiavone, Machado. tinha todos os Exato, Schiavone, que foi o locutor. locutor. Isso. E essa gravação desse discurso fantástico do Chico Xavier, eu tenho também no meu arquivo, né? E você recebeu, falando em Chico Xavier, um convite, quando estava entrando no estúdio para gravar o nosso programa, um convite do Daniel Filho, que é o diretor do filme sobre Chico Xavier, para você comparecer. Esteve lá em Uberaba, né, esse final de semana. Coincidentemente, nesse sábado passado agora, no dia 22, o Daniel Filho foi para Uberaba, para as dependências da Casa da Prece, o último local de trabalho do Chico Xavier, desde 75, quando saiu da Comunhão Espírita Cristã, para os últimos momentos de filmagem do trabalho sobre Chico Xavier, e eu estou muito feliz por um aspecto. O final do filme, desse primeiro filme, que vai ser lançado dia 2 de abril, iniciando as comemorações do centenário de nascimento de Chico Xavier, o final do filme, do longa-metragem dirigido pelo Daniel Filho, é exatamente o pinga-fogo histórico que nós fizemos, como eu ia contando, por teimosia minha, feita em 71. Eu havia interrompido e concluo rapidamente. Quando a direção do Pinga Fogo, que só levava grandes políticos, me pediu um nome de expressão para fazer um grande Pinga Fogo no ano de 71, eu sugeri o nome de Chico Xavier. Caiu um mundo na minha cabeça. Os diretores protestam, você está louco? Como é que vai trazer esse cidadão místico para a televisão? O que é que a Igreja Católica vai dizer? Morandini, você sabe disso. Teimei, insisti e consegui trazer o Chico. O resultado? A maior audiência da história da televisão brasileira, Pinga Fogo, dia 28 de julho, e que gerou um segundo no dia 20 de dezembro. Resultado, tão importante trabalho, lancei há 4, 5 anos um DVD com esse trabalho, e agora na Feira do Livro Espírita, aqui, no dia 1º, do dia 1º ao dia 10, aqui na cidade de Ribeirão Preto. A Feira do Livro, né? Feira do Livro Espírita. Estarei lançando... Sebastiãozinho. Exatamente, estarei lançando o Pinga Fogo. E logo a seguir, esse mesmo Pinga Fogo foi tão importante que ele vai encerrar o primeiro grande filme sobre Chico Xavier, dirigido pelo Daniel Filho. Ele fez a gentileza, como amigo e companheiro, há muitos anos que eu não o vejo pessoalmente, de me convidar, então fui realmente a Uberaba com essa finalidade, para assistir o final dessa filmagem. Aliás, Chico Xavier, que era muito amigo do Saulo... 31 anos de convivência. Exato. Ele pediu ao Saulo que ajudasse a Dona Maria Aparecida do Hospital do Pênfigo Foliáceo, em Uberaba. Estava numa situação muito difícil. É o Hospital do Fogo Selvagem. Isso. E foi feito, o Saulo desenvolveu uma campanha de âmbito nacional. E as caravanas saíram de São Paulo, uma caravana só em grande extensão, passando por Ribeirão Preto e foram depois até Uberaba. Eu gostaria de ressaltar o seguinte, o que disse no início da conversa. A importância dos colegas aqui nessa cidade, e naquela época liderados pelo Morandini como repórter atuante que era, e continua até hoje, fez com que nós saíssemos com esta caravana por volta de meia-noite de São Paulo, só chegamos a Uberaba às 5 da tarde. E viemos parando na Anhanguera e na entrada de várias cidades onde havia pessoas esperando a caravana nossa passar para entregar as suas doações. Chegamos lá em Uberaba com 23 caminhões carregados. E a única cidade que nós desviamos da Anhanguera e entramos na cidade, a 79 ainda era ali na Praça Carlos Gomes. Ali? Carlos Gomes, Praça exato. 15. Carlos Gomes, na Duque de Caxias, 795. Morandini, com os colegas da época, Schiavone, Gasparini, Wilson Toni, que estava iniciando, e tantos outros companheiros que eu não recordo o nome no momento, montaram um grande show durante toda a noite
E a nossa passagem por Ribeirão durante a madrugada resultou que só por volta de 7 da manhã nós conseguimos sair daqui. E as doações de Ribeirão Preto, que tiveram uma importância muito grande dentro daquele apanhado dos 23 caminhões, chegaram comigo e meus colegas de Tupi por volta de 5 horas da tarde no bairro da Abadia. Até então o mais pobre da cidade, hoje um bairro de classe média quase. Né? Quando se inaugurou também a Rádio Sete Colinas. A Sete Colinas inaugurou, porque, você lembra, a Sete Colinas estava no ar em caráter experimental. O falecido Jorge Jaidan, conversando comigo, disse, olha, a rádio está aí para ajudar. Eu digo, então a forma de ajudar, põe a rádio definitivamente no ar. Eu te dou cobertura lá pela Tupi. Isto aconteceu e aqui nos estúdios da sua 79, deve lembrar que veio para cobrir a nossa passagem daqui para Ribeirão, daqui para Uberaba, um jovem repórter chamado Fernando Vanucci, que hoje é um nome nacional, depois de passar pela Globo, outras emissoras que está na Rede TV. Só recordando, aqui em Ribeirão Preto... Só um detalhe, Dona Aparecida, estive visitando esse fim de semana, está muito doente, com problemas gravíssimos de saúde, ficou cega há 1 ano e meio, continuou mesmo cega, dirigindo a obra, está com 95 anos de idade e continua lutando no hospital. Está internada lá no Hospital Hélio Angotti. E você já foi para lá esses dias? Já tem visitado e novamente volta a visitar agora no decorrer dessa semana. Bom, eu gostaria de saber outra coisa. Bom, e nesse meio tempo, eu vou voltar àquele tempo, né? Quando você veio para visitar um filho que havia nascido, saiu do exterior, veio camuflado, e você foi muito perseguido naquela época. Eu fui o primeiro jornalista caçado em 64. Nunca fiz política, não era afiliado a nenhum partido, nem mesmo ao Partido Comunista. Que rádio você era? A Rádio Continental do Rio de Janeiro, foi onde eu comecei. Depois mas foi em 64, eu já estava na TV Tupi do Rio, em 64... Foram os vigilantes da Tupi que os você vigilantes da Tupi em São Paulo. No Rio, tinha lançado os vigilantes da Marinc em 62. Eu fiquei na Marinc Veiga... Que eram os repórteres amadores. Eram repórteres, exatamente. Na Continental tinha o nome de Comandos Continental. Na Rádio Marinc Veiga, depois na Tupi de São Paulo, lancei com o nome de Vigilantes Tupi. E lá, Vigilantes Marinc Veiga. De 62 a 64 fiquei na rádio. Por que fui preso? Por que fui exilado? Por que fui preso? Porque fiz o jornalismo independente, que você conhece bem, que você também fez durante muitos anos, indiferente ao valor, ao problema, à importância, aos galões de militares ou não. Isso pesou muito contra mim, fui muito perseguido, fiquei alguns meses no Uruguai, outros tantos meses, somando cadeia e exílio, 2 anos e 2 meses da minha vida. Teve não perdi, Jango, grande experiência. com Brizola. Com Jango, Brizola, moramos no mesmo bairro de Pocitos, depois o Brizola mudou para o centro de Montevidéu, enfim, todos os líderes, alguns parlamentares e ministros civis e militares do Jango, a maior parte ficou exilada no Uruguai. E realmente coincidiu, eu estar vindo ao Brasil numa missão que não cabe aqui comentar, que um dia espero contar num livro, num movimento que o Brizola tentou fazer, de uma contra-revolução que saiu pela culatra. Aproveitei para ver o Saulinho, que era o meu filho, eu tinha ido para o exílio no dia 2 de junho, e o Saulinho nasceu no dia 3 de junho. O meu caçula está com 45 anos de idade, hoje independente, como todos os filhos. Quando cresce, é igual ideia, são do mundo, né? Eles crescem, país são do mundo. Mas isso foi realmente um momento importante, de muita dor, de muito sentimento, mas faz parte do jogo, como dizia aquele intelectual da televisão, faz parte. Agora, explica uma coisa, e nessa época a imprensa deu uma cobertura muito grande. Ah, né? Deu, tem uma série de recortes muito interessantes, fiquei incomunicável muito tempo, a turma explorou, eu adoeci na cadeia pelos problemas, pelos maus tratos, por uma série de problemas, né? Mas esse noticiário todo eu guardei. Não tive a cobertura devida, um dos motivos, Morandinho, de eu ter deixado, eu sair da cadeia em junho de 66, imediatamente fui para São Paulo, estreiei na Tupi no dia 16 de agosto de 66. Porque eu gosto de São Paulo, adoro São Paulo e não quero saber... Se voltasse a trabalhar no jornalismo, na rádio, na televisão, não voltaria para o Rio, voltaria para São Paulo, ou aqui em Ribeirão, qualquer outra cidade menos Rio de Janeiro. Porque eu saí muito triste, muito sofrido, muito traído do Rio de Janeiro, sofri muito na cadeia e fui muito traído por todos aqueles colegas que eu defendi com dignidade e honra que era necessário. Mas eu voltei, eu vim para São Paulo exatamente em 66 e por lá fiquei e estou por aqui. Aqui na Tupi eu me lembro de alguns casos.
o caso da menina que expelia agulhas pelo corpo sim, de jabuticabal. Fomos lá, muitas matérias. Maria etc. José. Maria José. Nós tivemos... Filha de um dentista famoso, doutor Vogue, qualquer coisa. Exatamente. Tivemos o caso das pedras, vamos dizer, de um meteorito que teria caído aqui em São Simão. Sobre isso, o jornal A Cidade publicou. O João Garcia, o editor, me convidou, fomos lá, completou 42 anos da explosão desse objeto, agora no dia 14 passado, né? Fizemos uma grande matéria e 3 pedras, que naquela época eu havia recolhido em Buritizal, e você estava junto nesse lance, eu as guardei e nunca conseguimos saber o resultado dos exames feitos no IPT, Instituto de Polícia Técnica, em São Paulo, e na NASA. Nunca disseram no que consistia. Nem não, nem nada. Que pedra era aquela. Finalmente agora, há poucas horas, foi a matéria deste domingo, no Jornal A Cidade, a segunda matéria do João Garcia, nós fomos a Rio Claro e eu entreguei uma das 3 pedras que estão em meu poder há 42 anos. Estou esperando o resultado do Departamento de Geologia da Unesp. E eu tenho certeza que são pedras espaciais. Eu tenho absoluta certeza. A matéria, eu acho que o João comenta bem isso na matéria de domingo, né? O cientista, ao pegar, usou exatamente essa expressão: essas pedras não são da Terra, seu Saulo. Me parece meteorito, mas estou esperando o resultado. É que ela vem se desgastando com o atrito, né? E Exato. vai... inclusive, não sabia nem que você ia tocar nesse assunto, e até teria trazido para mostrar o que eu prometo oportunamente, né? O tamanho delas e a característica, elas têm cor de chumbo, nitidamente com característica de queimadas no espaço, né? Nós tivemos aqui também, você fez uma série de denúncias de outras regiões sobre vários elementos que exploravam, e inclusive você foi ameaçado de morte, exploravam os outros com juros escorchantes. Não é? Sim, eu lembro bem que era o Pedro não sei de quê, um cidadão que tinha um escritório num lugar chamado Edifício do Café, que acho que ainda existe, em Catanduva. Sim. Esse era um dos grandes agiotas na época. E as famílias exploradas, o filho de um desses homens explorados mora hoje em Ribeirão Preto, Milton Verde. O seu pai, Neca Verde, foi o grande explorado por esse cidadão e por uma rede de elementos que atuavam no campo da agiotagem, e foi uma das reportagens de você foi ameaçado também. Grande repercussão e de mais uma das ameaças. E nós tivemos aqui o rapto de uma criança por parte Márcia Regina Coronel. Completa agora, dia 1º de setembro, 45 anos. Exato. Foi raptada na véspera do Dia das Mães. E foi encontrada em Santa Cruz das Palmeiras. Santa Cruz das Palmeiras, num lugarzinho chamado Hotel Central, de uma senhora chamada Dona Tereza. E fui depois, junto com você, entregá-lo, o garoto, né? A menina. Márcia Regina Coronel já é casada e já tem netos, inclusive. E ela, inclusive, foi por uma menina de Ribeirão Preto, uma moça de Ribeirão Preto. Zumira Miranda. Lembra? Filha do Jonas Miranda. E quando nós fomos à casa dela, tem um detalhe muito curioso. A zona do Meretriz, aqui em Ribeirão, lembro que era na saída da cidade, era numa das saídas da cidade, lembra? Então, como essa família pobre dessa Zumira Miranda morava ali naquele lugar, então eles tiveram cuidado. Eu lembro que era uma casa toda pintada de cor-de-rosa, eles botaram em letra garrafal em cima, assim, casa de família, casa familiar. Exato. A Zumira, você sabe que a Zumira saiu da cadeia, depois de denunciada por nós, foi presa, saiu da cadeia, foi para Santos, tornou-se prostituta e foi morta por um marginal, por um traficante, no cais do Porto de Santos, anos depois. E ela tinha a Márcia, eu restabeleci contato com a Márcia depois de 45 anos. Ela tinha um irmão, Teodoro Miranda, que desapareceu, foi raptado também por aqui e nunca mais se teve notícia dele. Do Teodoro já não trabalhei. Eu trabalhei. Mas a Márcia, então, notícia também para você. Márcia Regina Coronel, aquela menina, ela foi na véspera do Dia das Mães, ela ia completar 3 anos no dia 1º de setembro. Por isso que eu estou dizendo com segurança que agora, dia 1º, ela completa 45 anos. Tem uns 6 meses, mais ou menos, consegui localizá-la. Está morando no interior de São Paulo. Beleza. E espero produzir um trabalho um livro também sobre isso. Mas muitas Meu sonho é fazer um livro de cada trabalho de repercussão. Fizemos um trabalho aqui em conjunto sobre as entidades benemerentes na 79, né? Foram 50 horas que nós fizemos na 79. Foi no ano de 77. Demos um 76. 76, eu não lembrava mais do ano. 76. 76 eu vim de Cuiabá em dezembro, então por isso que Você ficou em Cuiabá também, passou apertado lá um pouco? Foi, lá enfrentei os problemas sérios. Lá os coronéis na rádio poderosos. 7 Colinas e depois na TV Canal 8.
Canal 8. TV Centro-Oeste. Quais as reportagens, assim, que você se lembra, que foram as mais marcantes na sua vida pela TV Tupi? Olha, da Tupi do Rio eu tive em 61, 47 dias na selva amazônica, quando fomos ao encontro dos índios perigosos chamados Cubancancrem e os índios Gorotires, às margens do Rio Fresco, né? No município distante, alguns quilômetros da cidade de Redenção, que é no sul do Pará. Esse trabalho, na época, pelo ineditismo, foi um trabalho de grande repercussão que marcou muito a minha vida profissional. Mas querer em alguns minutos enumerá-los, alguns, mas, assim, 8 ou 10 é difícil. Eu diria a grande campanha sobre o Esquadrão da Morte do Rio, que nasceu em 56 e o de São Paulo em 68, ambos no mês de dezembro. E que teve um dos fundadores que veio para Ribeirão Preto, né? Ah, sim, foi o... Juliano, que morreu aqui em Serra Azul. Serra Azul, Juliano. Antes ele de foi morrer, era o pelotão da morte, né? Ele foi um dos fundadores do Esquadrão da Morte. O Juliano, antes de morrer, me chamou, estive na casa dele, onde ele morreu, lá em Serra Azul, numa chácara, e ele contou a história verdadeira, que me ajudou a tirar da cadeia 3 homens acusados de um crime que não haviam praticado, o famoso crime de Parelheiros, onde 3 homens estavam condenados a 30 anos de cadeia e eram inocentes. Nós também ajudamos a libertar Aldo Francisco Santana da Silva, Exato. de Batatais, que havia sido preso pela morte de um vigilante da FEBEM. Até o Zé de Paula. O Guerino Zagato, que foi o autor daquela morte, estava marido, mulher e cunhada mortos, enterrados ali naquele cemitério. E eu fui encontrar, nós fomos encontrar o Guerino Zagato, o verdadeiro ex-motorista até de praça de Batatais, fomos encontrá-lo integrando a Guarda Municipal de Curitiba. E um detalhe, quando eu localizei o Guerino Zagato, em Curitiba, conheci o Valfrido Silva, que era o diretor da polícia. De Minas, de Curitiba, do Paraná. E graças a esse conhecimento, meses depois, quando lá foi preso o Luz Vermelha, ele me deu informação e eu sozinho acompanhei o bandido da Luz Vermelha. Você acompanhou o bandido? E ele ficou meio abilolado? Ficou, de vez em quando eu ia vê-lo na cadeia, ele estava louco de tudo, né? E foi tão importante esse trabalho, Morandini, há um professor na ECA, na Escola de Comunicação em São Paulo, né, da USP, era um moço que está fazendo curso de encerramento de jornalismo na ECA, como repórter da Folha. E a tese dele foi Luz Vermelha, mas o central da tese foi a minha reportagem com Luz Vermelha. Tudo que eu fiz para localizá-lo, identificá-lo, localizá-lo e ajudar a acompanhar quando ele foi preso em Curitiba até São Paulo. Hoje você reside em Ribeirão Preto. Há 8 anos já, quase 8 anos aqui. E de Pirassununga, onde você encontrou a sua esposa, nós fizemos lá o desterro do Hélio Fernandes. Hélio Fernandes, que era o dono da tribuna de imprensa. Foi exatamente a sequência. Com a briga com o Buzaide. Eu saí com Gami Silva. Gami Silva. Que é o ministro da Justiça do Costa Silva. Né? Eu saí de São Simão para mandar os filmes para São Paulo e em Pirassununga soubemos que o Hélio Fernandes estava sendo lá. Transferido da Ilha Fernando de Noronha. Confinado, exato. E foi outra reportagem de muita repercussão. Me lembro bem que no dia que nós estávamos entrevistando o Hélio Fernandes, que aliás era muito simples, a dona Rosinha, o Milor Fernandes, para quem não sabe, é irmão do Hélio Fernandes, Milor Fernandes da Veja, hoje é irmão dele, estava lá sempre em tertúlias do posto Rossim, à noite nós íamos lá bater papo, e o Hélio Fernandes, quando chegou, estava dando entrevista, e nós entrevistamos, o Saulo, eu, mais outros, e vimos uma pessoa que não era conhecida do meio jornalístico. Nós pressionamos e era um elemento do CNI. Exato. Não é isso? Era um elemento do SNI. Do CNMAR, da Marinha. Serviço de Informação da Marinha. Isso. E ele ficou ali na aeronáutica, né? Exato. Ele ficou sob comando da aeronáutica durante um mês. Ele teve um mês confinado em Fernando Noronha e um mês em Pirassununga. Foi quando eu conheci a família Zerbeto, na casa de quem o Hélio ficava ali na praça, dona Nair Zerbeto, já desaparecida, né? E aí acabei entrando para a família, casando com a Edna, e já estamos aí há 41 anos nessa nossa batalha e ela me aturando, né? Ele veio para cá buscar lã e saiu tosquiado. É muito difícil responder as reportagens que você falou. Então aí entra Chico Xavier, entra Esquadrão da Morte, mais recentemente PC Farias, o caso Manico do Parque, a Fera da Penha de 60, que o Linha Direta fez um especial comigo há 4, 5 anos passados. Então são algumas reportagens de grande repercussão, Morandini. E eu gostaria de combinar com você. Isso em livro, Quando você for lançar o
Pinga Fogo, a gente fazer uma reportagem, soltar uns trechos aqui. Nós vamos lançar agora, na Feira do Livro Espírita, aqui na primeira semana de outubro. Então, mais adiante um pouco, a hora que você estiver lançando, vamos trazer uns trechos, porque, claro, não vamos lançar tudo, É. senão vamos queimar o lançamento, né? Mas lançar, depois de estar aí nas bancas, né? O DVD. O DVD foi lançado há 3 anos e o livro sai agora, com Pinga Fogo. E no dia 2 de abril, aniversário 100 anos de nascimento do Chico, eu estarei lançando um livro cujo título é Nosso Chico, com uma editora de Catanduva chamada Candeia, que criou agora até uma editora chamada Intervidas. Os 31 anos de convivência meu com Chico Xavier. Vai ser surpreendente até para os espíritas. 31 anos. 31 anos de convivência. Perfeito. Saulo, foi um prazer tê-lo aqui, espero que você volte. É um prazer muito grande tê-lo conosco, você que é um cidadão reto, dinâmico, né? Não vou falar a idade, mas na Provec tem a idade. Já passei dos 81. Já passou dos 81 anos, está aí, ó, lisinho, né? O rosto de quem... Jornalismo 53 eu fiz em janeiro, né? Está aí o Saulo Gomes, foi repórter de vários setores e terminou na TV Tupi de São Paulo, a grande rede, rádio e televisão. A verdadeira escola do jornalismo brasileiro, diários e emissoras associados. Obrigado, Saulo. Agradeço a Tati, agradeço aos companheiros que estão aqui. E desculpa, eu sou prolixo realmente, mas são muitas histórias e eu fico, quando tem oportunidade como essa, agoniado para contá-las muitos. Mas nós vamos ter tempo para contar outras. Obrigado a você, telespectador.